tudo que eu preciso, que eu gostaria nessa vida, né, não vou, com certeza não, porque são tantos interesses, mas esse certamente é um deles. Estamos Mas, on. mas é legal, porque eu adoraria aprender essa parte que você sabe. Acho que é uma troca super bacana, né? Sim, vamos conversar bastante sobre o autoconhecimento, Ayurveda, yoga, todas essas ciências agora que a gente tem um maior entendimento, porque também se você começa muito cedo na vida, nem tudo faz sentido, né? E Você não antes de tem começar a gravar, hã? você não tem experiência, né? Você não tem a experiência, exatamente. Então, Mônica, minha amiga, professora de cabala, experiente aí no assunto que a gente vai falar bastante, que é sobre uma explicação ou talvez uma visão sobre o Dia das Mães, né? Segundo a sua experiência pessoal, seus conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, fica super à vontade para me contar, que eu quero muito ouvir. Obrigada mais uma vez, né, por esse bate-papo. É sempre muito gostoso falar com você. Aquece o coração, é muito bom. E você já tinha me pedido para a gente continuar outra conversa e eu te sugeri para a gente falar alguma coisa sobre mães por causa do período que a gente está aí de Dia das Mães. E a gente vê muita coisa, né, assim, muito boa, ruim, it doesn't matter, né? Mas assim, a gente vê muita coisa e eu queria colocar um pouquinho a visão da Cabala. A visão da Cabala sobre a maternidade. É, eu sou mãe de 5, né? Como tenho 5 vivos e um que não nasceu, então são 6. Mas tem uma gama grande. O meu mais velho vai fazer 20 semana que vem, o meu mais novo tem 8. Então, de 8 até 20 anos, eu tenho todas as idades, e 3 meninas e 2 meninos. Mas hoje eu queria conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a história de uma das nossas matriarcas, que está escrito no Velho Testamento, na Torá, de Rebeca. Rebeca, ela, ela se casou com Isaac e ela engravidou de filhos gêmeos. Então, ela estava grávida de Esaú e de Jacó. Ah, tá. É isso que eu ia falar para você caprichar na árvore genealógica, que pode ter mais gente que ouça essa gravação tão analfabeta de Velho Testamento quanto eu. Tá ótimo. E o pior é que às vezes eu sou disléxica, às vezes eu confundo, aí depois eu corrijo, mas ok. Então, e Rebeca, ela engravidou de gêmeos e ela conta-se na Torá que quando ela ia para um lugar com pessoas boas, Jacó mexia na barriga e ela se sentia muito bem. E quando ela ia para um lugar onde tinha má língua, onde tinha maldade, Esaú se mexia na barriga e ela se sentia muito mal. Eu meio que vou e volto na história, tá? Porque é uma conversa mais solta, então não é muito. Eu não escrevi nada, tal. É mais desse sentimento mesmo que às vezes a gente tem e a gente não consegue identificar. Os gêmeos nascem, né? Esaú nasce agarrado no calcanhar de Jacó. Esaú nasce ruivo, bem ruivinho, pegando fogo. Enfim, e Rebeca começa a criar os dois e eles brigam muito. Eles são gêmeos, mas eles brigam muito. Existe uma raiva muito grande. Jacó é o filho favorito da mãe, né? E do pai também, mas na verdade é que a Cabala fala, se a gente lê a história ipsis literis, eu vou lá para o fim da história. Quando Isaac estava morrendo e pede para dar a bênção do filho
para poder partir dessa jornada, Rebeca troca os meninos, porque Esaú é mais velho do que Jacó, então ele teria direito à primogenitura e teria direito à bênção. E Rebeca vira para Jacó e fala o seguinte: vai, se cobre com a pele de carneiro e vai para o teu pai, muda a voz e pega a bênção no lugar do seu irmão. E manda Esaú caçar. Então, quando a gente lê a história ipsis literis, a primeira coisa é: que mãe é essa que tira a primogenitura de um filho e dá para outra? E está escrito na Torá que quando Jacó vai receber a bênção no lugar de Esaú, foi driblada a cegueira dele. Então, do tipo, Jacó estava cego e a mãe trocou os filhos. Jacó não enxergou. E aí, quando a gente lê a história nesse sentido mais literário, a gente fala: que mãe que engana a cegueira do marido e troca os filhos e que é isso, né? Mas, na verdade, quando a gente começa a entender a origem da alma das pessoas, a gente vê que Rebeca foi realmente a mãe que ela precisava ser para cada filho. O que acontece é que Jacó já nasce, a palavra acho que não é evoluído, mas ele já nasce mais pronto para entender que ele precisa passar pelos processos, que ele precisa passar pelos desafios para conseguir ter o mundo vindouro lá na frente. E Esaú nasce mimado, nasce agressivo, nasce caçador, a gente chama, nasce muito malhut, muito sangue. Você deve ter outro nome aí na Ayurveda. Acho que a psicologia moderna acho que chama de colérico também, assim, nasce muito sangue, né? Aquela pessoa muito imediatista. Tanto é que Esaú vende a primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Ele foi caçar, ele volta, ele está morto de fome, então ele vende por um prato de lentilha a primogenitura. Pode ir, me dá uma lentilha. Ah, então ele sabia. Esse Ele, não foi enganado. é isso. Mas ele não, ele sabia, mas ele não sabia. Ele sabia e ele vendeu a primogenitura pelo prato de lentilha, mas depois ele ficou possesso, querendo matar o irmão dele por 24 anos. Adoro essas temporariedades da história, né? Depois a gente fala. Porque o tempo, como é que a gente fala? Ele é absolutamente, ele não é, esse tempo cronológico não existe, o tempo ele é relativo, né? A gente sabe isso se por um minuto você perde um voo, a relatividade do tempo, né? Então, um primeiro para um segundo lugar, um centésimo de segundo, um milésimo de segundo. Então, o tempo ele é muito relativo, a vida muda assim, né? E 50 anos para uma alma eterna também não é nada. Então, mas interessante como na Bíblia, na Torá, tem esses tempos, né? 24, 80 anos, 40 no deserto. Com porque certeza tem significado. porque tem significados, né? Na verdade, Jacó fica foragido 24, quase 25 anos, porque o irmão quer matar, mas depois de 20 anos ele resolve voltar, e ele passa 3 anos meio que voltando, porque ele volta com muitas posses, as esposas, os filhos, morre gente no meio do caminho, então é uma viagem bem longa. Mas com 21, que são 3 ciclos de 7, que tem um sentido. 7 anos da direita, da bondade, 7 anos da esquerda, que é o julgamento, que é o próprio Esaú, e 7 anos da coluna do meio do equilíbrio. Então, aí forma os 21 e tem mais 3 para confirmar as 3 colunas, para eles poderem voltar. Acabei meio que fugindo aqui, desculpa. Mas, na verdade, o que acontece com essa história toda é que Rebeca, ela entende que o sucessor de Isaac vai ser quem vai fundar Israel. Não é a terra de Israel, não é o país de Israel, mas é a tribo. A tribo. Tem as 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó,
que é toda a herança cultural, toda herança espiritual, toda herança de sabedoria, toda herança desse caminho da alma, que coincide com os 12 signos. Tá tudo interligado. A gente não pode falar de uma coisa só. Mas Rebeca entende que se ela colocasse Esaú para receber essa primogenitura do pai, ele se venderia na primeira oportunidade. E Israel talvez não tivesse sido Israel, o povo hebreu, o povo de Israel. Quando a Bíblia fala o povo de Israel, que as pessoas na modernidade falam, é o povo judeu. Não, não é o povo judeu. O povo de Israel não é uma religião. O povo de Israel é esse trabalho que você faz, que eu faço, da gente passar pelo nosso processo e se tornar Israel. É a gente passar pelo nosso deserto, é a gente passar pelos nossos processos, é a gente pegar essa nossa experiência, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, de pegar essa nossa experiência, integrar na gente e fazer a nossa transformação para uma Lígia melhor, para uma Mônica melhor, para um Jacó melhor, para um Esaú melhor. Então, é a nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa correção, que em hebraico a gente fala tikkun, que é a correção da alma, que tem a ver com karma, que é a mesma coisa. As pessoas falam, karma é ruim. Não, karma não é ruim. Tikkun não é ruim. Tikkun é processo, é correção, processo de correção. E as pessoas têm que, todos os seres humanos, para a gente se tornar mais evoluído, mais sábio nessa caminhada da vida, a gente tem que passar pelo nosso processo de correção. Então, Rebeca, ela foi uma mãe de mão cheia. Ela mexeu ali no jogo de xadrez e disse: se eu colocar Esaú para receber a primogenitura, o povo de Israel não existe. O povo que tem condição de passar pelo deserto, de passar pelos seus processos, não vai aguentar. Vai se vender na primeira oportunidade. Então, ela troca os filhos, e o filho mais novo pega a primogenitura, e ele entende que tudo que ele vai passar, porque ele trabalha 20, aí quando acontece isso com Jacó, Jacó tem que fugir, porque Esaú diz, eu vou te matar. Mãe, para onde eu vou? E ela diz, vai para casa do meu irmão, Labão, que é seu tio. E quando ele vai para a casa do tio dele, Labão, ele se apaixona pelas primas, pelas filhas do tio, por Raquel, na verdade. E ele se apaixona por Raquel e quer casar com Raquel. E o Labão diz: trabalhe 7 anos para mim, sempre o número 7. Porque o número 7, a gente já falou isso da outra vez, o número 7 é tudo a ver com o mundo físico. O número 8, infinitas possibilidades, o mundo espiritual. Aí você já não tem mais mundo finito, você já não tem mais mundo físico. Então, sempre que tem o número 7, é você fazer tudo o que você precisa na Terra para você chegar no seu infinito potencial, você acessar o seu céu. Então, Labão diz para ele, você vai trabalhar para mim 7 anos e eu te dou Raquel. E no dia do casamento, ele troca e dá a filha mais velha. Ele faz o contrário do que Rebeca fez. Fala, você não pode casar com a mais nova se eu não te der a mais velha. Mas eu te dou, Raquel, se você trabalhar mais 7 anos. E depois ele trabalha mais 7 anos para poder ser livre. Então ele trabalha 21 anos para o tio dele, para poder voltar para casa e leva 3 anos voltando para casa. Então, chegou uma filha aqui. Oi, filha. Mamãe tá dando uma aula. Oi! Essa é a Esther. Oi! Oi, Esther! Fala com você depois. Que linda você, Esther! Obrigada. Mamãe tá sempre dando uma aula. Sempre tá entrando um filho também. Sempre tem isso comigo. Mas, Gente, enfim. bora lá. Enfim. Então, na verdade, a Rebeca troca os filhos porque ela entende que, como mãe, Cabala fala que os nossos filhos escolhem, a espiritualidade em geral, escolhem os pais onde eles vão nascer. Não somos nós que escolhemos os filhos que nos escolhem. E isso é uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande.
que é onde a gente vê tudo muito invertido no dia de hoje em dia. Eu vou tentar fazer esse paralelo para depois voltar para a história. A gente acha que educar um filho é a gente fazer o filho feliz. Mas a consciência correta da mãe e do pai, do casal, tá? Mas principalmente da mãe, porque o pai traz a luz infinita. O pai pega essa luz infinita e traz para o mundo. Só que quem molda é a mãe. Quem dá forma é a mãe. Quem percebe o invisível, o silêncio, é a mãe. E aí é que tá, para mim, a mágica, para algumas pessoas, o peso. Você conseguir, assim, o papel da mãe é enxergar a missão que esse filho veio fazer no mundo. E eles nos escolheram, porque somente nós, pais, somos capazes de fazê-lo alcançar o nível mais alto que ele pode para cumprir a missão da vida dele. Que Que é, lindo isso. que é uma visão completamente diferente do que a gente vê no dia a dia. A gente fala, quero que meu filho seja feliz. Sim, lógico que eu quero que meu filho seja feliz, mas eu quero que ele alcance, encontre a alma dele, porque quando a gente está na primeira infância, até os 7 anos de idade, é a alma que fala. A gente vê crianças que têm sonhos, amigos imaginários, lembram de outras vidas. É muito normal. Porque é a alma, ela lembra tudo, ela lembra de outras vidas. Tem crianças de 2 anos que falam outra língua, que tem sonho que lembra desse sonho e que esse sonho persegue a vida toda. Isso é lembrança de outra vida. Então, a criança até os 7 anos, ela está completamente conectada com a alma. E aí, dos 7 aos 14, dos 14 ao 21, aí tem um pedaço da mãe, um pedaço do pai, né? Dos 7 aos 14 é mais a mãe, daí depois é mais o pai. Acho que é o contrário, eu erro. Para ir com 21, a criança assumir 100% a alma dela. Na religião judaica, a criança recebe a alma dela, para ela tomar conta, aos 12 e 13. 12 menina no bar mitzvah, 13 menino no bar mitzvah. Neste dia, igual Moisés no Monte Sinai recebeu a Torá de Deus, os 10 mandamentos, que ele recebeu os 613 mandamentos, a criança recebe de Deus a missão completa da alma dela. E aí ele se torna adulto perante a religião judaica, adulto perante a vida. O que significa isso? Não que ele não pode tomar as decisões se ele vai dirigir com 16 anos de idade, ou se vai beber com 14, ou o que vai fazer, se quer mudar de escola para ir mais fácil. Não. Mas ele recebe o que ele veio fazer nessa terra. A missão é entregue por Deus na mão desta criança, e ela já é totalmente missão. Tipo, agora eu tenho que entender quem eu sou, agora eu tenho que entender que missão é essa, agora eu tô completamente perdido, não sei se eu vou para a direita e para a esquerda, não quero assumir essa missão, tenho medo de me corrigir em algo que errei em 2, 3, 4, 5 vidas. E a mãe e o pai, a mãe tem a responsabilidade dele de enxergar os potenciais dessa criança, de alinhar os potenciais dessa criança e colocá-la na cara do gol. Dizer, bora, vai, que é teu. Faz a tua vida, faz o teu jogo, marca o teu gol. O pai tem a responsabilidade mais de... Ele traz a luz do céu, ele traz essa alma do paraíso das almas, ele puxa essa alma, e ele é mais o que a gente chama de Gevurah, que é a coluna da esquerda, que é a coluna da força, que é a coluna do orientar, do dizer sim e não, ambos têm que dizer isso, né? Até tem uma passagem no meu livro que eu falo, os pais são como as margens de um rio, que a gente não deixa o filho escapar, mas ele tem que correr solto. A margem da direita, que é a margem do amor, é a mãe, que é Hesed, que é bondade, e a margem esquerda, que é julgamento, que é força, é a margem do masculino, que é mais para disciplinar e dizer, vai, você consegue, força, vamos, de novo, né? Então, assim, mas a mãe
tem esta missão de enganar a cegueira do pai, como Rebeca fez. Porque o pai não enxerga. O pai não consegue ver o invisível. O pai não consegue ver o potencial de alma que a mãe dá forma. Isaac era cego, ela se aproveitou da cegueira dele. Não, Ele ele não não era era. cego, mas como ele está no fim da vida, ele já estava cego. Ah, Então, tá. na verdade, assim, quando ele já está quase morrendo, ele já não enxerga mais. Tem Uhum. milhares de interpretações. Você pode pegar a interpretação do Talmud, da Geburah, tem milhares de interpretações, mas a interpretação da Cabala, uma delas, é que a cegueira dele é que ele queria, como pai, dizer: o meu filho mais velho é o mais velho, o mais novo é o mais novo, e assim é. Tipo, eu tenho que fazer a ordem, porque o Sim. pai põe a ordem. Uhum. Quando ela dribla a cegueira dele, ela diz: essa ordem não tá, o Esaú não tá pronto. Se eu colocar Esaú para guiar um povo, esse povo não vai vingar. Esaú não tá pronto para estar só. Eu preciso burilar a alma de Esaú. Ele precisa estar pronto. E Esaú leva 24 anos para estar pronto, para perdoar o seu irmão. E quando Jacó volta, ele beija a face de Jacó. A face, quando a gente fala da face, a gente fala de Deus, da face de Deus, do sagrado, do divino. Então, sempre que se beija a face, é tipo, é uma bênção. E o que Esaú ficou fazendo lá ao lado da mãe? Ficou sendo doutrinado para o bem? É, ele era caçador, ele caçava, mas ela burilou muito a alma dele para que ele perdoasse. Ele tinha muitas riquezas, ele tinha exército, ele era um militar, ele era um excelente militar. Mas ela precisou transformar a ira dele em compreensão, que é o que a gente chama de tikkun, que é a correção da alma. E que cada pessoa tem uma missão diferente. A gente não sabe a nossa. A gente descobre um pouquinho por dia. E aí é super engraçado porque se a gente pega, por exemplo, os meus adolescentes, né, que são mais velhos, que eles falam muito de adolescência. Eu quero fazer isso e pai e mãe não deixam, né? Eu falo para eles o seguinte, porque isso eu aprendi com a Cabala. O que for Eu quero importante, andar de moto sem capacete. aí a mamãe não vai deixar. Mas e decisões até adultas, nossa, o que for importante para você, brigue com a sua vida por isso. Porque o que for importante para você de verdade, você não está brigando com o papai e com a mamãe. Você está brigando por cumprir a sua missão. Você está brigando por dizer sim para a sua verdade interna. Porque nesse sentido do dia a dia, qual é o papel do papai e da mamãe? Se a gente vier para um dia a dia. Você está seguro aqui, eu não quero que você corra esse risco. Até jovens adultos, né? Ou até mais, vou largar tudo, né? Vou parar de trabalhar quando eu fui me casar. Eu ganhava super bem, eu trabalhava em banco, você lembra dessa minha fase? Eu era super workaholic, não sei o quê. E eu virei para o meu pai e falei: papai, eu não quero mais trabalhar em banco e eu vou morar no Nordeste e vou casar. Ele: de jeito nenhum, você tá louca. Eu falei: pai, o cheque não paga a conta, não paga. Isso é a decisão da minha vida. Então, no sentido de quando for algo que faz sentido para nossa alma, a gente precisa fazer. Mas o que a gente precisa entender, pais e filhos, pais que quando o filho vai dizer não vou fazer o que você quer, vou fazer o que eu quero, não é rebeldia. Eu não estou indo contra os meus pais. Eu estou indo a favor da minha alma. Isso é uma coisa super importante que toda mãe e todo pai tem que entender. Que a gente às vezes não consegue. A gente fala, eu quero meu filho em segurança. E Rebeca fez isso com os meninos. Porque senão ia dar outra morte. Ia ser igual Caim e Abel ali. Então, assim, ela ou Isaac iria receber a bênção e não iria ter povo de Israel ali naquele momento. Não iria ter um povo que Esaú?
Eu falei que eu erro os nomes. Tô prestando atenção. Eu erro, eu me envolvo e eu erro. Esaú e Jacó iria dar ruim. Ou se a mãe não tivesse dito Jacó foge, Esaú mataria Jacó. Então, o papel da mãe na atualidade não, desde que o mundo é mundo, mas é a gente entender o seguinte: nós somos muito capazes de saber as qualidades e os defeitos dos nossos filhos. Não qualidades e defeitos, mas o que eles têm de asset e o que eles têm de coisa que eles precisam melhorar. Então, eu adoro trazer a cabala para o mundo de hoje. Então, em vez de eu descer a lenha, você fez isso de errado, você fez isso de errado, isso está péssimo, isso que a gente tem que corrigir, não estou dizendo que não. A gente tem que ser muito firme. Firmeza é amor. Dizer não é amor. Ouvir é o maior amor de todos. Entender é o maior amor de todos. Entender que as qualidades que esse filho vão ser as ferramentas para corrigir os defeitos. A gente, como mãe, tem que pegar o que o nosso filho tem de melhor e fazer com que ele use essa caixinha de ferramentas para descobrir caminhos, e não é fácil, para corrigir os processos da alma nessa vida. muito lindo mesmo. E eu acho que isso dá uma nova dimensão, assim, do nosso. Eu acho que toda mãe sabe, no fundo, sabe disso também. É que às vezes é difícil acessar essa consciência, mas essa é o verdadeiro missão e assim, a gente tem que criar disponibilidade na nossa vida para poder atender essa necessidade, né, dessa missão. E desenvolver, criar disponibilidade e estar aberto para saber que a gente não sabe também. Eu não sei da minha, como é que eu vou saber da deles? Uhum. Então, é tanto a disponibilidade, tem uma oração, tem algumas orações que eu gosto, mas tem uma oração que o rei Davi fazia, que ele falava, meu Deus, abençoe a cada passo que eu der, quando ele vai lutar com o gigante Golias. Cada passo que eu pisar no chão, que pisar no chão é vida física. Abençoe a cada pisada minha no chão, porque eu não sei que rumo eu tomo. Então, a mãe e o pai têm este poder de bênção, de trazer a bênção e dizer, meu Deus, eu não sei. Mas eu acho que é por aqui. Mas é uma coisa de muita sintonia mãe e filho. E tem que ser mãe e filho. Porque é visceral. A gente tem que estar disponível, olhar, ouvir, escutar e dizer, não sei. O que você acha? Desatar o nó, né? Quando vem aquela reclamação, vem aquele choro, vem aquela rebeldia, começa a dar tudo errado, a pessoa começa a ficar doente, começa a faltar na escola, enfim, tudo errado, né? Aí você fala, o que é que ele tá querendo me dizer por trás da birra? A birra é, mamãe, por favor, me olhe. Se eu for mais Esaú, me tome por perto de ti para me ajudar a burilar o meu caráter, para transformar a minha ira. E se eu for como Jacó, que você me coloque no meu caminho para que eu possa seguir. Porque tem muitas pessoas que precisam desse apoio, tem filhos que precisam mais de apoio, e tem filhos que a gente precisa soltar. E o mesmo filho pode mudar, a hora precisa estar junto, a hora precisa ser solto. E nós, como filhos, também, né? Assim, isso é uma questão de alma, de desenvolvimento, de correção, de elevação. E quando a gente começou a falar, você falou: "Eu gosto de trazer isso para a vida real". Em qual lugar ou que momento você vê que isso não acontece ou que poderia ser melhorado? Então, eu acho que essa questão de os pais acharem que a birra é uma provocação, porque o que Uma acontece? afronta
como é que fala? Autoridade, né? Às vezes Autoridade. você se sente ofendido com a birra do seu filho. É isso. Isso normalmente é um pedido de ajuda e a gente não vê isso como pedido de ajuda. Então, quando o filho diz não, peraí, alguns pensamentos, peraí, eu tô colocando os meus desejos no meu filho, eu tô colocando as minhas frustrações no meu filho, ou eu estou olhando para o meu filho? Porque eu acho que eu posso responder essa tua pergunta é o seguinte, a mãe moderna, se a gente pegar, tô falando da boca para fora, tá? Tô pegando mãe Instagram e nada contra, assim, mas todo mundo quer ter um filho perfeito. Mas a questão é, o meu filho é perfeito para fora ou eu tô sendo a melhor mãe para este meu filho? Para que ele se torne a melhor perfeição que ele possa chegar. Dá para entender a sutileza? Dá para entender a sutileza até do seu sotaque, meio sutileza, com o começo da frase que era totalmente paulistano. Eu acho que a gente pode pensar nesse Dia das Mães como um dia de reflexão para mães e filhos. Filhos somos todos. E onde que a gente pode melhorar nesse espaço? Bem profundo, assim. Como filhos, claro, entender aonde foi muito bom a ajuda dos pais, onde talvez poderia ter sido melhorado, mas agradecer infinitamente, né, quem nos acolheu nesse mundo. Como filhos, os filhos que souberem que tiverem acesso a esse conhecimento, aproveitarem ainda, né, os pais, vivos ou não, porque às vezes você talvez acesse uma sabedoria que seu pai te passou, depois que ele passou também, e, e entender que a mãe tem um papel que eu entendo totalmente, e às vezes é inexplicável mesmo como que você tem acesso a conhecimento do seu filho com sensações, com sentido, e acessando tudo ao mesmo tempo, né? Você falou de uma escuta ativa, primeiro a presença, eu acho, né? Presença física, depois uma escuta, e depois todo um olhar diferenciado para qualquer sinal que você possa ver. Você usa tudo isso naquele momento que você está inteiro com seu filho, né? E o papel da mãe é esse. Talvez ela não saiba nem como orientar, né, Mônica? Eu acho que também existe talvez essa angústia de, nossa, eu entendo, mas sozinho eu consigo? E aí tem toda, claro, formas de você se apoiar, né, como mãe, como mulher, para poder ajudar a família, eu acho que é muito. Amigos, esse círculo de mulheres, de estudos cabalísticos que você tem, deve ser maravilhoso também. E o pai realmente tem o papel deles, que aqui a gente não pode entrar muito, porque a gente não sente como eles, mas que a gente vê que é diferente. Então, eu achei super bonito também essa analogia que você falou das duas margens do rio, e você deixar solto, correndo ali, e sendo amparado quando precisa, com duas vertentes diferentes, mas que fazem o conjunto ser muito bom. Porque não precisa concorrer, né? Porque não precisa concorrer, cada um tem o seu papel. E eu gostei, assim, quando você fala, acho que isso é super importante, quando você fala, às vezes a mãe não sabe o que fazer. Eu acho que a maioria das vezes é isso. Que a maioria. Porque a gente quer resolver o problema do filho, e é o que a gente começou a falar antes de você gravar também, foi isso. Eles têm que passar por, eles têm que se fortalecer, eles têm que vivenciar, né? Que a gente realmente não sabe. E tá tudo bem não saber. Então, a gente não saber o que a gente vai fazer é real. É muito real. E a gente reconhecer a nossa impotência também é real. E eu acho que diminui a distância, diminui a cobrança. Aumenta a segurança, sabe? Assim, eu sinto isso na minha casa, pelo menos. Fazer o que É, Rebeca fez
né, de driblar, de brincar ali com xadrez e trocar as peças de lugar, eu acho que é de um poder sagrado, assim, um poder não de austeridade, mas um poder sagrado de dizer, eu como mãe posso mexer e posso botar cada um no seu lugar para que cada um vivencie o que precisa vivenciar. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, né, como mães. E não foi nenhuma, essa história, né, dessa manipulação, ela não é egocêntrica, assim, ela não é sobre ela, né, ela tem uma necessidade de atender a algo muito maior. Então, claro que isso também não traria conforto para a casa dela, para Rebeca, né, muito pelo contrário, mas era o que precisava ter sido feito. Então, realmente, é muito bonita essa história e essa mensagem, para a gente, mais uma vez, se mexer, sair da zona do conforto, não é o que é melhor, não é o filho perfeito, não é eu que vou ser considerada boa mãe, não, é o que precisa ser feito. E aí as coisas começam a fazer sentido. Aí a mãozinha aquece, né? A mãozinha do filho aquece, a mãozinha é uma mão, aquele desenho da mão dada com o filho assim no meio do universo é real. E que os casais também tenham como falar sobre isso, né, e cada um assumir a sua missão, sem sentir que um ou outro ou não está cumprindo a sua, ou que está interferindo na do outro. Ter isso também distinto, né, muitas vezes. Juntos, porém com missões separadas. Só funciona no equilíbrio, né? E cada um no seu papel. É, isso aí. Nossa, muito bom. Adorei, mais uma vez. Adorei, adorei também, foi uma delícia. Muito obrigada. Que você tenha um Dia das Mães, poxa, o melhor da sua vida vai ser, sem Você dúvida. também, todas as mães. Que a É, gente, eu digo, até estava falando essa semana, para mim, todos os dias, eu não gosto do Dia das Mães, porque todos os dias é Dia das Mães, né? Assim, a gente, é muito bom quando você está no seu papel. Então, que a gente possa ter um ano de Dia das Mães, assim, que a gente possa estar no nosso papel e receber o que a gente tem para receber, porque filho vem para curar. Super sim. desafiador, super. Não é fácil. Esfrega na nossa cara o que a gente está fazendo de errado, bem bonitinho. Mas se a gente acolhe, é muito, muito, muito mágico. É igual quando a gente recebe eles no parto. É a mesma sensação. E eu, é assim, agora eu vou trazer só um comentário que eu acho bem legal também. Como é bom ser nós mesmos para os filhos, né? Uma relação que você não precisa ser ninguém além de você. Que lindo. É libertador, né? E ser amada por isso, imensamente. Imensamente, imensamente. Concordo. Tá certo. Agradeço. Um dia da mãe maravilhoso para você também.